Estamos aqui em Jerusalém e este é o espaço de terra que todo mundo quer, que todas as religiões querem. Nós chegamos aqui no centro de Jerusalém, onde os muçulmanos estabeleceram esse templo muçulmano. Estabeleceram para afrontar Yahvé e para afrontar Jesus. E de uma certa maneira política e governamental, eles dominaram esse espaço. Porque esse é o lugar em que estava implantado o Santo dos Santos. E aqui as escrituras dizem que sucedeu e sucederá um monte de eventos bíblicos. As profecias de Deus se realizam a partir daqui, até a vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo. Pois é dito que esse templo vai ser destruído, vão construir outro templo, o anticristo vai se assentar, ele vai se nominar como Deus, sendo Deus. De uma certa maneira, ele vai unir as nações, unir em uma só moeda, mas daí depois ele vai decretar e declarar os intentos dele de destruir o povo judeu. Mas as escrituras dizem que depois que acontecer isso, Jesus Cristo volta. Isso tudo importa que aconteça antes da vinda de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo volta, vem com glória e triunfo dos céus, com o sopro da boca de Yahvé, o sopro da boca de Jesus, e destrói o anticristo. E vem o reino de 1000 anos. Aqui é o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac para Deus. Mas Deus falou que não precisava, porque o cordeiro já tinha sido dado por todos nós. E a ira dos muçulmanos é o fato de Abraão ter deserdado Ismael. Então tudo que os muçulmanos fazem é para tentar impedir a volta de Jesus Cristo. O Golden Gate, os portões de ouro que estão ao redor, em uma parte desse templo, eles selaram e eles fecharam esses portões. Porque é dito que Jesus Cristo na volta entra por esses portões. Então eles fecharam para que Jesus não entre. Na lei judaica também é dito o seguinte, que aonde tem cemitério, as pessoas não podem passar, não podem ficar muito tempo, porque as pessoas ficam impuras. Isso é a lei judaica que diz. Então os muçulmanos, sabendo disso, na frente do Golden Gate, eles construíram um cemitério muçulmano, com o intuito de que Jesus voltando e tendo que entrar por aquele portão, eles esperam que Jesus fique impuro. Mas isso são devaneios vãos deles. É a rebeldia, infelizmente é o espírito da rebeldia. E Deus tocou muito no meu coração, Jesus, o Espírito Santo tocou muito no meu coração, que eles acreditam em Jesus. Não é que eles acreditam de aceitar e de receber, mas quem faz tudo isso sabe que Jesus vai voltar. Então eles sabem que Jesus vai voltar. Então eles acreditam assim, que Jesus vai voltar. Porque se você não acredita em algo e não tem em mente que aquilo possa acontecer, você não vai mover nada contra aquilo. Agora, se eles selaram e fecharam um portão, fizeram um cemitério na frente do portão, que as escrituras dizem que é o portão por onde Jesus volta, é que eles sabem que Jesus vai voltar. Mas assim, não é nem que eles tenham medo, é que eles querem se rebelar contra. Tipo assim, falando de uma certa maneira, eles querem falar que eles rejeitam Jesus. Do mesmo jeito que Abraão despediu Ismael, eles querem fazer essas coisas para dizer para Jesus com outras palavras que eles querem despedir Jesus, que eles não querem aceitar Jesus nessa terra. Mas só que essa terra é de Yahvé, é de Jesus, mas eles estão estabelecidos nela.
É de arrepiar tudo isso. A presença de Deus e todas as outras coisas, que são inúmeras coisas. A presença de Deus é enorme, mesmo em meio tanta rebelião dos povos que se iraram contra Deus. A palavra diz que a presença de Deus é enorme nos que creem, nós cremos. E que Deus possa abrir os céus nessa cidade, que Deus possa consagrar esse lugar mais e mais para Jesus, por nossas orações. No Salmo 2 diz, Deus diz, me pede, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua propriedade. Aonde pisares os seus pés, serás consagrado para Jesus. Felizes os pés dos que anunciam boas novas. Em outras partes da Bíblia diz que o Espírito Santo sopra em todos os ventos, sopra nos 4 ventos, sopra dos 4 cantos e inunda a terra. As ondas do Espírito vêm de uma maneira, de uma forma impetuosa, águas purificadoras, e transformam toda essa terra, purificam toda essa terra, restauram toda essa terra, sara os corações dos povos, sara o coração, os corações de todo ser que respira, de todo ser que vive nessa terra. Que seja removidos dos corações os mantos negros, que seja removido dos olhos as vendas da escuridão, para que todos venham reconhecer o Cristo, para que todos aceitem Jesus Cristo. Nas Escrituras dizem que até aqueles que abandonaram Jesus Cristo, na vinda e na volta de Jesus Cristo, eles chorarão, eles se ajoelharão, eles lamentarão, porque eles verão o Rei da Glória. Em cada parte ao redor desse centro geodésico, que dizem que o centro geodésico é o centro do mundo, tem um lugar de sentinelas muçulmanos, que eles ficam vigiando. Aqui não é permitido Bíblia, não é permitido que orem, que cantem. Só é permitido as leis dos muçulmanos. Dentro dos muros de Jerusalém, eles convivem junto, mas não se conversam. E os judeus também, eles continuam seguindo e respeitando as leis judaicas, as mesmas leis do tempo de Jesus Cristo. Um guia ontem estava conversando comigo e eu quis saber, e eu falei, são as mesmas leis que mataram Jesus Cristo e os mensageiros de Deus? De uma certa maneira ele ficou irado, porque ele falou, você não pode falar isso. É muito sério você falar isso. Se alguém escutar você falando isso, vai dar complicações seríssimas para ti. Daí ele explicou o seguinte, que o modo de pensar dele é que mataram Jesus Cristo porque Jesus Cristo já estava reunindo multidões. E isso representava ameaça para o governo romano. Então, eles são mais pensar nisso e falar isso, do que falar que foram por causa das leis judaicas e do templo do Antigo Testamento. Por causa que falaram para Jesus na hora que encravaram ele naquela cruz. Não és tu que destrói o templo e o reconstrói nos devidos dias? Foi por causa das leis, foi por causa do avivamento que estava sendo operado. Mas essas questões todas continuam sendo muito sérias.
assim como naqueles dias. Tua glória venha ao céu na terra. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar, que o rio de Deus passe, esteja nesse lugar transformando, restaurando, mudando a história, porque no final é a história de Deus que prevalece para sempre. A história dos homens não tem poder para se sustentar, não tem poder para permanecer, porque as histórias dos homens, da linhagem do entendimento da doutrina humanística, do pensamento do homem, os pensamentos de baixo, não são eternos e não são inabaláveis. São facilmente abalados por qualquer toque de Deus, pelo toque do dedo de Deus. Todas as obras dos homens se abalam. As escrituras dizem que não é nem por força e nem por poder humano, mas sim pelo Espírito de Deus que as coisas são feitas, são renovadas, são restauradas, que a história existe. A história de Deus é a história que reina sobre toda a história. O nome de Jesus é o nome que reina sobre toda a história. Glória a Deus.